Tudo de bom para você, sequeano e sequeana. Nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa Semana Kardec 217 anos, para mais uma live que tem como tema, na noite de hoje, Erros e Acertos de Rivail Kardec. Nós, é claro, estamos falando do homem encarnado, em sua última experiência conhecida, responsável por ter sido o idealizador da doutrina dos espíritos, ou, como muitos espíritas dizem, o codificador do espiritismo. Então se pergunta, Kardec, o Rivail Kardec, cometeu erros? Se cometeu, por que isso ocorreu? E vamos ter, então, a presença de dois convidados especiais na noite de hoje. E esperamos também que a sua participação qualificada na forma de questionamentos e de comentários possa abrilhantar ainda mais essa nossa live, trazendo o recheio para esse nosso bolo de aniversário do Homem Rivail. Sem mais delongas, vamos chamar então os convidados da noite de hoje, Jacira Silva e Mauro Spínola. Olá, amigos, tudo bem? Olá, boa noite, Marcelo, tudo ótimo. Boa noite, Marcelo, amigos todos do ECK, satisfação estar aqui, viu? Sejam bem-vindos, então, à bancada, que é uma bancada dividida. É a primeira vez que o ECK faz uma parceria para a realização de lives, contando com o canal Alê de Paula e o canal ECK. Antes que a gente possa dar o pontapé inicial dessa nossa conversa amigável, fraterna e polêmica, porque o ECK tem essa característica de trazer as temáticas polêmicas para o debate saudável entre os espíritas, vamos brevemente apresentar os nossos convidados. Jacira Silva é juíza de direito aposentada, tem mestrado na área jurídica, é escritora com livro publicado e é presidente da CEPA, Associação Espírita Internacional, entre outras atividades realizadas no movimento espírita. Mauro Spínola é engenheiro, doutor em engenharia, professor universitário, também é escritor com livro publicado e é membro da diretoria da CEPA, Associação Espírita Internacional, entre muitas outras atividades no movimento espírita. Amigos, fiquem totalmente à vontade, vocês são de casa, vocês também são ECKanos, e esperamos que o nosso público, tanto o presente ao vivo nas duas plataformas, como aquele que vai depois acessar o vídeo para os seus estudos e debates, possa aproveitar essa nossa noite com bastante entusiasmo e com muito conteúdo espírita. Vamos fazer uma pergunta inicial para deixá-los bem à vontade. Quem era Rivail? Bom, eu começo, Marcelo, agradecendo demais ao ECK, a Lê de Paula, aos amigos que estão aí apoiando nos bastidores, o Manuel, a Cláudia, o Nelson, e um agradecimento muito especial ao pessoal que está acompanhando de casa. É uma oportunidade sensacional que vocês nos dão de falar do Espiritismo e falar de Kardec também, né? Para mim, Marcelo, é uma honra falar de Kardec. Acho que é um homem, né? Você já ressaltou isso, e é importante que a gente ressalte isso, né? Um homem que viveu na França num período sensacional, que é o Iluminismo, um homem muito influenciado pelo positivismo, era um professor extraordinário, escreveu, deixou um legado de muitas obras antes de conhecer o Espiritismo. E, para mim, Kardec é o fundador do Espiritismo. Eu acho que ele fez ciência, sim, investigou o mundo dos espíritos através da mediunidade, e, com o produto dessa investigação, ele escreveu os livros. Acho que os livros espíritas são obra dele, com uma participação muito grande, evidentemente, dos espíritos,
mas, para mim, um sujeito extraordinário, um pedagogo fenomenal, que deixou um legado que pôs luz na humanidade. Eu interpreto esse grande pensador como um homem que estava à frente do seu tempo e conseguiu nos deixar esse legado que tem potencial para modificar muito as nossas vidas se nós o compreendermos como uma ciência e uma filosofia, no meu ponto de vista. Só complementando, queridos amigos, também satisfação de estar aqui, agradecer a presença de todos aqui nessa live, mas em especial os organizadores, você, Marcelo, o Manuel, a Cláudia, o Nelson, a Lede Paulo, o ECK, parabéns por esse trabalho. Eu lembro com muito carinho do dia que participei do encontro do ECK na cidade de São Paulo, no Centro Manuel Bento. Eu nem lembro mais, Marcelo, deve fazer 2 anos isso ou 3? Sim, foi antes da pandemia, o nosso segundo encontro presencial. Certo, foi maravilhoso, eu conheci muitas pessoas e o que mais me encantou foi de ver que encontramos, sim, muitas pessoas que querem refletir livremente sobre o espiritismo, que querem construir na trilha espírita um caminho para o ser humano, a sociedade, a humanidade. E conhecer gente boa, conhecer gente que reflete, gente que busca, é sempre muito bom. Sobre essa sua primeira questão, essa primeira provocação, eu quero colocar só um aspecto preliminar que me parece fundamental em Allan Kardec e Rivail. Um ser humano que olhou para frente, que olhou para o futuro. Quando a gente encontra pessoas, sejam cientistas, filósofos, religiosos, pessoas políticos, que ao fazer algo buscam, enxergam, conseguem vislumbrar o que vem pela frente na humanidade, a gente vê naquelas pessoas especiais. E o que Kardec conseguiu fazer foi a estruturação de um conjunto de pensamentos que permite à humanidade construir um caminho de conhecimento e de paz. Então, essa visão que Kardec teve, essa aspiração que ele teve, que ele traduziu no Espiritismo, sem dúvida é o que permite que agora a gente esteja aqui refletindo para onde vamos. Muito bom, Mauro. O Ricardo Sardinha, nosso companheiro responsável pela parte artístico-cultural do ECK, que esteve presente, abrilhantando o nosso segundo encontro presencial, o segundo Fórum do Livre Pensar Espírita do ECK, está nos corrigindo aqui, dizendo que o evento foi em janeiro de 2020. Essa circunstância excepcional da pandemia nos faz nos perder um pouco nas datas, né? Mas, de qualquer maneira, estamos próximos a completar 2 anos da realização, já que em janeiro desse ano, embora tenhamos programado a realização de um encontro presencial, não foi possível pelos motivos conhecidos. E aí fizemos um mês inteiro de lives para marcar o 3º Fórum do Livre Pensar Espírita do ECK. Dentro dessa ideia de que Kardec foi um homem antenado, um homem culturalmente presente, um homem que participou do movimento social da sua época e do lugar onde ele vivia e trabalhava, qual é a noção que vocês têm a respeito de uma afirmação que diz que Kardec possa ter tido uma influência muito grande da sua formação familiar, cultural e religiosa? E essa influência pode ter levado Kardec a cometer alguns erros na sua trajetória de fundador, ou de codificador, ou de dirigente maior do movimento espírita originário. Vocês concordam com isso? Bom, vamos sempre aqui, eu começo, depois o Mauro complementa. Eu penso, Marcelo, antes de tudo, que nós não estamos mais num tempo de pensar em verdade absoluta, o que é certo, o que é errado. Isso faz parte de um pensamento maniqueísta, né, e que nos coloca nessa dicotomia que só pode ser certo ou errado. Antes de tudo, fazer essa observação
porque nós somos muito influenciados pela cultura judaico-cristã e por decorrência, sempre só tem dois lados, né? Sempre só é possível enxergar duas possibilidades. Então, eu penso que, claro, muitas iniciativas nossas, dos seres humanos, e Kardec era um homem, né? Muitas das nossas iniciativas produzem bom resultado, dão certo, ou porque surgiu da nossa cabeça, porque nós recebemos uma influência positiva também, porque isso também acontece. E outras vezes não produzem tão bom resultado, né? Então, eu prefiro enxergar como uma caminhada natural, que produz mais ou produz menos, e que tem equívocos naturalmente, que faz parte, né, também do processo de construção do conhecimento. Sem dúvida, nós todos somos influenciados não apenas pela nossa formação, né, que é a nossa primeira escola, nosso lar, mas também pela escola que a gente frequenta, né, pela sociedade que a gente vive, o momento, o contexto, né, o contexto, de um modo geral. E Kardec, como homem que era, não fugiu à regra. Então, considero que sim, que ele foi influenciado pela escola, pela família, e reproduziu na obra espírita que ele construiu com a ajuda dos espíritos muitas coisas da sua própria visão de homem. Então, quando a gente lê um texto e pensa, caramba, esse texto do Kardec, ele não está conforme com os nossos princípios, com a ética do nosso tempo. Kardec cometeu aqui uma barbaridade. Eu prefiro ver o Kardec homem, que colocou muito de si também na sua obra. Assim como os médiums participam da comunicação mediúnica, Kardec, que foi o elaborador da filosofia, participou muito nessa elaboração com a sua estrutura de ser humano, com o seu conhecimento e com aquilo que ele carregava na sua formação. Hoje, nós podemos considerar que não contribui mais, né? E que talvez se Kardec, o próprio Kardec revisse, tivesse oportunidade agora entre nós de rever, ele faria diferente. São marcas do seu tempo, da sua personalidade e da capacidade que ele teve de interpretar também a mensagem mediúnica que recebeu. Eu também considero, Marcelo, que todos os seres humanos são fruto do seu tempo. Então, se Kardec é fruto do seu tempo, das influências que recebeu, ele é apenas humano. E talvez a gente possa exatamente buscar a nossa tranquilidade em relação ao Espiritismo ao reconhecer que o Espiritismo não é uma revelação divina, como, aliás, o próprio Kardec propôs, e é um trabalho humano, como a Bíblia é uma produção humana, como a ciência é uma produção humana. E na minha opinião, Kardec conseguiu, com todas as influências que recebeu, construir um caminho até surpreendente para aquele momento em que estava vivendo. Porque o que a gente pode observar? Que ele viveu um tempo em que o iluminismo, a visão de que a ciência poderia ser a solução para a humanidade, se consolidava num determinado meio mais elitizado intelectualmente, e, ao mesmo tempo, as religiões mantinham muitos vícios, muitos problemas que construíram durante vários séculos. Kardec, no entanto, ao propor que uma questão que até aquele momento era uma propriedade das religiões, a questão do espírito, poderia ser tratada dentro da cartilha iluminista, ele foi capaz de, no seu tempo, absorver o que trazia o iluminismo e também os anseios que o ser humano tinha para desvendar a sua natureza espiritual. Então, ele é fruto do seu tempo,
e, portanto, tirou disso uma coisa boa. Agora, se daí saíram vários erros, nós podemos, claro, discutir cada um deles com a tranquilidade de percebermos que é uma construção que toda ciência tem. Tá, para até brincar um pouco sobre isso, e nós vamos poder conversar, claro, sobre alguns erros de Kardec, que é o tema de agora, mas para brincar um pouco sobre isso, Marcelo, eu proporia, por exemplo, que Newton errou. Talvez seja um dos cientistas mais consagrados e mais reconhecidos de toda a história. Newton errou, porque Newton não conseguiu entender como poderia ficar o conjunto de leis que ele desenvolveu para velocidades muito altas ou para dimensões muito pequenas. As leis de Newton funcionam? Funcionam para um determinado contexto da natureza. Quando você começa a estudar outros contextos, como estudaram Einstein, que desenvolveu a teoria da relatividade, como estudaram os estudiosos da mecânica quântica, você começa a olhar outros contextos e ver essas equações de Newton não atendem a esse contexto. Portanto, Newton errou. Será que a marca que a gente proporia para Newton, Marcelo, é de que ele errou? Boa colocação. Sabe que isso que vocês estão dizendo, ele esbarra diretamente numa convenção ou num preconceito, no sentido de conceito pré-estabelecido, que os espíritas, em geral, professam, né? É o conceito de que a obra espírita estaria planejada pelos espíritos superiores, que Kardec teria sido um instrumento coordenador e teria que obedecer a algumas premissas, e que, portanto, teria ele, Allan Kardec, uma equidistância que para nós é impossível em relação à obra, porque ele, como bem colocaram vocês, patrocinou a realização efetiva da obra. Ele não foi apenas alguém que recebeu uma planta, utilizando aí a tua profissão, Mauro, concebeu uma planta, entregou para o mestre de obra e diga, faça assim, faça desse jeito, coloque a parede dessa maneira, né? Coloque a circulação do ar dessa parede. Então, isso me parece um conceito equivocado, que leva àquilo que eu vou fazer como próxima pergunta. Kardec seria um mito para os espíritas, em geral, para os simpatizantes do espiritismo? Até que ponto esse olhar poético e de idolatria é prejudicial para a compreensão do homem, do meio, da obra e da própria missão que ele realizou? Será que essa idolatria não acaba patrocinando uma ideia de infalibilidade que nenhum homem, você acabou de registrar, inclusive, em relação a um dos maiores cientistas de todos os tempos? Essa infalibilidade não é utópica? Bom, Marcelo, eu quero mais uma vez aproveitar a oportunidade para agradecer essa grande sacada que vocês tiveram de discutir esse tema especialmente. Claro, é a homenagem toda que estão fazendo nessa semana a Kardec, mas eu quero reverenciar a ideia de propor essa discussão, porque eu penso, Marcelo, que estudar a obra de um autor e identificar eventuais pontos falhos nesta obra é uma grande homenagem que se faz a esse autor. É reconhecer o valor dele e dizer, era um ser humano e, portanto, não sabia tudo, não era perfeito, não era um Deus. Então, eu agradeço a oportunidade de estar participando dessa homenagem, que é importantíssima, no meu ponto de vista, justamente por tirar o Kardec dessa posição sacralizada que muitos espíritas o colocam e trazer para o campo ao qual ele realmente pertenceu e pertence, que é da humanidade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na questão que ele falou sobre a beleza, nós vamos reconhecer quanto do contexto histórico tem ali.
quanto que aqueles escritos estão influenciados pelo seu tempo, pela sua cultura, pelo lugar onde ele vivia e etc. Então, estudar a obra de um autor é, sim, contextualizá-la e reconhecer o que pode ser melhor e até o que precisa ser abandonado. Então, particularmente, eu fui criada em lar espírita, né? Aprendi com meu pai espiritismo quando eu comecei a me entender por gente, e ele sempre me ensinou que não existem mitos. Aprendi isso com meu pai, não existem mitos, não existem salvadores da pátria. A gente tem grandes contribuições na construção do conhecimento, né? Espíritos com conhecimento maior, mais avançados, que passam pela Terra e deixam uma contribuição extraordinária. Mas Salvador da Pátria não existe, porque nós aprendemos também com o Espiritismo que nós temos que construir o nosso caminho. Né? As nossas aprendizagens são feitas pelo caminho. Então, se existisse um mito, um salvador da pátria, alguém que tiraria de nós todas as nossas dificuldades e nos colocaria num plano de plena felicidade, nós não faríamos essa construção, o mérito não seria nosso. Então, eu acredito que entender Kardec no plano da humanidade é uma homenagem que se faz a ele, porque é o que realmente ele foi, né? E descartando totalmente, eu vejo, Marcelo, inclusive, no movimento conservador religioso, uma tendência paradoxal, porque, por um lado, se reconhece a necessidade de atualizar muitos pontos da filosofia espírita. Ninguém hoje mais afirmaria que os planetas giram em órbita circular, né? No entanto, apesar de reconhecer que muita coisa precisa ser atualizada, atribuem esse caráter que, através da expressão pureza doutrinária, querem dar à filosofia espírita, sacralizando Kardec, inclusive. No meu ponto de vista, é muito fácil resolver isso vendo Kardec como um grande homem, um grande pensador do seu tempo, que conseguiu se incomodar com algo que ele não compreendeu num primeiro momento e quis estudar, que foi o fenômeno das mesas girantes, e daí tirou uma filosofia que nos ajuda muito, a nós espíritas serve muito, e penso, tem aptidão para servir a todas as pessoas, a todas as religiões, e por isso tenho essa visão de que o Espiritismo é uma filosofia laica e livre pensadora. Você levantou aí, Marcelo, a questão do mito Kardec, da sacralização de Kardec. Um grande pensador brasileiro, professor Luiz Signates, fala uma frase que eu vou traduzir aqui a meu modo, a maneira como eu entendi, que eu concordo plenamente. Ele diz assim, que sacralizar Kardec é negar Kardec. Por quê? Porque se a gente pode dizer algo que Kardec realmente deixou para nós, foi principalmente o caminho de descoberta, o caminho de construção, que não é um caminho estático, que não é um caminho que para num conjunto de conceitos já estabelecido. Eu considero que essa contribuição de Kardec tem a ver com o método que é apresentado nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, o método que é um capítulo logo no início do Livro dos Médiuns. O método vale mais do que o próprio conceito de qualquer assunto que seja colocado por Kardec. Por quê? Porque a maneira de avaliar, analisar e discutir o que se descobre é o mais importante numa ciência. Então, quando a gente não faz isso, quando a gente toma o trabalho dele como uma obra acabada, fechada, inatacável, aliás, a única maneira de fazer isso é deixá-la fechada, sem que haja em cima dela uma reflexão, nós estamos negando o próprio Kardec o que ele propôs. Essa é a minha opinião.
Muito bom. O Nelson está colocando aí um pensamento que, para nós, não é novidade, nós que nos dizemos progressistas, humanistas, laicos e livre-pensadores, que é uma fala do John, no Congresso de 2000, da CEPA, acerca da necessidade de atualizar o Espiritismo, embora o pensamento de Kardec continue válido em muitos pontos. Né? É exatamente isso que se propõe. À medida em que você estigmatiza e você congela no tempo a ideia trazida por Kardec, você nega peremptoriamente a própria afirmação dele de ser o Espiritismo uma doutrina, ao mesmo tempo progressiva, ou seja, que vai sofrer câmbios, mutações no curso do tempo, seja pela evolução física, seja pela evolução espiritual, esses dois vetores, quanto progressista, à medida em que ele estabelece a necessidade do Espiritismo, através de sua ética, modificar os homens e, a partir da mudança dos homens, modificar o locus social, a sociedade em que cada um de nós está inserido. Tem uma colocação muito interessante, que eu vou pedir para o Neco colocar na lousa, da nossa Leopoldina. Né? Ele diz assim, ela diz assim, na pergunta 581, se responde os espíritos superiores, que o homem de gênio deve se adequar à época em que vive. Olha só, né? A clarividência dessa parceria Kardec e espíritos superiores para apresentar para nós a noção de que os mais avançados, os homens de gênio, estariam adequados também à época que vive, justamente para promover essa mutação. E ela diz que esse ensinamento pareceu errôneo ou pueril numa época que talvez não sirva para a nossa. Né? E é exatamente isso que vocês estão propondo, de nós não precisarmos descontextualizar alguns tópicos da obra de Kardec para dizer que ele esteja coerente hoje em dia. Não, ele estava coerente com a moral, com a ética, com as leis sociais, com a ciência do seu tempo. Então, ela pergunta, como vocês enxergam, né, precisa voltar ali, como vocês enxergam a adequação do movimento espírita a essa época atual? Bom, agradeço a pergunta e a companhia, né? E penso que nós deveríamos achar natural, né, a adequação da filosofia espiritual ao nosso tempo. Primeiro, porque o próprio fundador recomendou isso, né? Quando ele disse lá no livro A Gênese que se em algum ponto a ciência avançar e provar que estamos errados, nós deveríamos ficar com a ciência. Não poderia ter uma mensagem mais clara do que essa, para que nós acompanhássemos o fluxo da vida, do conhecimento, das descobertas, etc. Eu só acho que nós temos permanecido muito tímidos, né? Nós poderíamos ter já avançado mais, porque nós, por exemplo, não temos feito pesquisas mediúnicas e já temos hoje muito mais recursos do que tinha Kardec. Se nós pensarmos que ele viveu no tempo do Lampião, né? Construiu uma filosofia que tem começo, tem as proposições dele fazem sentido, tem começo, meio e fim, né? Então nós poderíamos ter construído muito mais, mas considero não apenas desejável, mas sim necessário adequar a linguagem. Isso não significa absolutamente mexer na obra do Kardec, né? Atualizar um pensamento é escrever coisas novas, nunca mexer na obra do autor. Mas a partir desse legado fantástico do Kardec, nesses mais de 150 anos, nós não produzimos, não tivemos capacidade de produzir? Claro que tivemos. Quantos autores fantásticos, né? Pudemos ler pós-Kardec. Então, nós temos, sim, que seguir nessa marcha de estudar, contribuir com a atualização e desejar essa atualização. E isso só será feito com trabalho, com esforço, com o reconhecimento dessa necessidade, né? Entender que a filosofia espírita é uma contribuição para a humanidade, né? Ela não é detentora de todo o conhecimento, de toda a verdade. O que uma
importante contribuição que nós podemos dar ao espiritismo é fazer a interlocução com outras áreas do conhecimento, né? Não nos isolarmos. Então, há muito que se fazer para que o espiritismo avance como filosofia propositiva que é. E plenamente de acordo, devemos trabalhar para isso, para que isso aconteça. Eu queria comentar um aspecto específico dentro dessa discussão, Marcelo, que se refere à mediunidade. A Jacira comentou que nós temos feito muito pouca pesquisa em mediunidade. Eu concordo plenamente. E a mediunidade, o estudo da mediunidade foi a própria base do trabalho de Kardec. Então, podemos dizer que, digamos, não demos continuidade a esse estudo dele como deveríamos. Mas nesta questão em particular, que tem talvez a maior contribuição de Kardec, porque ele tratou a mediunidade com a objetividade que a ciência exige, eu queria apontar um erro. Já que o Newton errou, e eu posso propor que o Newton cometeu aquele erro, eu queria propor também um erro para o trabalho fantástico de Kardec. O próprio Kardec escreveu mais de uma vez que a influência do médium é sempre presente na mediunidade. E ele é tão... essa colocação é tão clara no Livro dos Médiuns que o próprio Kardec, em um certo momento, estranhou que os espíritos levavam ao extremo essa afirmação, que questionou os espíritos. Mas e no caso das mesas girantes, em que não temos, digamos, a atuação direta do médium, os espíritos explicam. Mesmo nesse caso, o intermediário intelectual da comunicação é o médium. Então, a obra... E depois Kardec publicou isso, e, portanto, se tornou uma informação de um livro dele, no Livro dos Médiuns. Portanto, Kardec deixou muito claro a influência, a presença do médium na comunicação é muito importante, muito presente, né? No entanto, Marcelo, a minha avaliação é de que, no transcorrer do seu trabalho, Kardec, em muitos momentos, tratou a mediunidade como sendo um filtro puro. Por exemplo, colocando as comunicações todas que recebia em livros, na revista, etc., apenas colocando o nome do autor espiritual e nunca citando quem era o médium. E nós sabemos, como o próprio Kardec possivelmente confirmaria, se estivesse aqui, que aquele texto é obra do médium e do espírito. Então, hoje, se a gente for fazer pesquisa mediúnica, nós temos que partir daquele ponto muito bem declarado por Kardec. Nós vamos fazer uma pesquisa reconhecendo que todas as comunicações são um conjunto de psiquismos que envolvem o médium e o espírito. É só para apontar um errinho aqui do Kardec, apesar do grande trabalho que ele fez, Marcelo. Veja que isso provoca em nós alguns atavismos, né? O principal deles com essa sua colocação que é pertinente e realmente reflete o retrato do conceito de mediunidade de Kardec como algo superior, algo extra-médium, né? Ou seja, como se houvesse a possibilidade de nós termos uma separação efetiva entre a personalidade do desencarnado e a personalidade do encarnado. Eu, nos meus quase 40 anos de espiritismo, completo 40 anos em dezembro desse ano, eu só vi um único médium até hoje que tinha uma posição de separação ou de isenção em relação à sua produção mediúnica. Este homem foi Francisco Cândido Xavier. Eu não vi nenhum outro médium que tivesse essa condição de inconsciência na produção mediúnica. Daí, creio eu, e creio é uma palavra científica também, não uma palavra religiosa, não estou crendo nos valores religiosos, estou crendo a partir da metodologia de Kardec, que Kardec teria se valido de alguns médiuns dessa natureza, que está lá na classificação dos médiuns, no Livro dos Médiuns, com a mediunidade inconsciente,
para dizer que aquele tipo de mediunidade seria exatamente isso que tu colocou, Mauro. A mediunidade pura, a mediunidade em estado mais fora das influenciações, né? Mais quintessenciado, para usar, inclusive, uma palavra tradicional do movimento espírita. E aí, este pensamento de Kardec, o que é que provocou no movimento espírita do século XX e do século XXI? Uma verdadeira ojeriza ao animismo, de modo que aquele médium que tenha qualquer percepção anímica é execrado, tanto dos grupos mediúnicos quanto da comunidade espírita em geral. E aí afasta um elemento muito importante na compreensão da própria mediunidade, que é o grau de influência do médium na produção da comunicação mediúnica. E aí nós temos, como corolário disso tudo, a presença de determinados médiums popstars, superstars no movimento espírita, que tem muito mais de animismo do que mediunidade, que estão resgatando experiências suas de reencarnações passadas, fazendo recortes temporais, culturais e históricos, para dizer que é o espírito. E, na verdade, o espírito não é o terceiro, é ele mesmo com as suas reminiscências. Aí nos dá a oportunidade de eu fazer uma pergunta capciosa para vocês. Fala-se muito no controle universal dos ensinos dos espíritos como a baliza, como o lastro que Kardec teria implementado na sua produção mediúnica para separar o joio do trigo, na linguagem poética do Evangelho. A minha pergunta é, Kardec, apesar de ter afirmado e descrito minuciosamente como seria o controle universal, utilizou-se sempre desse controle em toda a sua obra? Bom, antes de tudo, quero dizer que considero um método, no meu ponto de vista, seria um método importante a ser utilizado, o controle universal do ensino dos espíritos. Se nós fizéssemos ciência, né? Se nós fizéssemos pesquisa científica, creio que seria uma contribuição valiosa. Mas não temos informação de que Kardec tenha se valido desse controle universal, embora o Kardec deixa muito claro que as conclusões extraídas por ele são fruto de uma avaliação minuciosa de diversas comunicações mediúnicas por médiuns diferentes, de locais diferentes, etc. Mas se houver essa informação, eu desconheço. Acredito que ele não aplicou esse método em larga escala, digamos, embora tenha sido, no meu ponto de vista, uma proposta baseada no trabalho que ele fez, de comparação com inúmeras comunicações mediúnicas. Não sei se o Mauro tem uma visão diferente. Eu queria começar falando, na minha opinião, do acerto dessa proposta kardeciana, que é também muito valiosa para o momento que vivia. Nós temos que lembrar que Kardec viveu num tempo em que não existiam ainda as ciências sociais. Não existiam ainda ciências que não são baseadas apenas em observação e em experimentos. A ciência estava construindo ainda o seu processo positivista. O que Kardec propôs ali é o que se usa muito em ciências sociais, que é a busca de análise de consenso. Então, para mitigarmos, para tentarmos reduzir o prejuízo de uma única visão, uma única opinião sobre um determinado assunto, um método importante é buscar reunir e comparar, confrontar algumas ideias diferentes para que se chegue numa visão. Isso é usado em várias pesquisas de ciências sociais, porque muitas vezes você não tem condição nas pesquisas de ciências sociais de fazer daquilo como se fosse um experimento. Olha, colocar todas as pessoas como se fosse numa gaiola para ver qual é a produção que ocorre ali. Então, temos esse valor, e ele faz sentido. Se nós tivermos várias comunicações em lugares diferentes, com médiuns diferentes,
inclusive considerando a influência do médium, nós vamos buscar com mais segurança um caminho para o conhecimento. Esse caminho não é infalível. Então, se alguém interpretou essa proposta de Kardec como sendo algo do tipo, olha, dessa forma eu vou chegar na verdade final, isso vai ser infalível, nem Kardec pensava isso. Ele apenas quis construir um caminho mais seguro para a construção do conhecimento. Talvez a gente possa fazer uma crítica, e isso cabe a gente trazer aqui para o nosso tempo, porque por trás desse método, que ele combinava com o método da análise racional, temos que sempre lembrar isso. Kardec colocava a questão do consenso universal como um instrumento, mas o primeiro instrumento, como se fosse uma barreira que ele adotava, era o da análise racional das comunicações. Mesmo combinando todo esse pacote, a gente vê que esse conjunto de instrumentos é ainda bastante frágil, porque é um fenômeno que nós temos poucos instrumentos para avaliar a sua origem, as diversas condições em que é realizado, a importância do viés de cada médium e tudo mais. Então, de maneira alguma, podemos colocar aquela visão que realmente permeou o trabalho de Kardec da pureza da mediunidade, como nós discutimos aí no bloco anterior. Apenas devemos reconhecer que é um caminho que nos ajuda a construir um caminho de busca, construir uma visão de consenso sobre determinados assuntos. E, na minha opinião, as pesquisas mediúnicas que a gente fizer devem também se utilizar desse conceito kardeciano, embora não seja, na minha opinião, suficiente para o conjunto de métodos e instrumentos que nós temos hoje. É uma visão que tem. Muito bom. Dá para complementar essa fala de vocês com a ideia de que, até por ser fruto do seu tempo, nós temos, no processo de concepção da doutrina dos espíritos, como você bem lembrou, a premissa fundamental da racionalidade, da lógica, né? Da concordância, primeiro, com os princípios que ele erigiu, no conjunto com os espíritos tidos como superiores, como princípios fundamentais ou basilares da doutrina. E depois vinha, num segundo momento, como foi bem colocado, a ideia da concordância. Tanto que haviam elementos que, embora não fossem concordantes entre si, respeitavam a premissa básica da logicidade e do critério de adstrição aos princípios fundamentais. Agora, nesse contexto, também é importante lembrar que as ciências elas se basearam quase sempre no método de tentativa e erro. E Kardec aplicou esse método de tentativa e erro na doutrina dos espíritos. Prova disso é a diferença, por exemplo, entre a primeira e a última edição do Livro dos Espíritos, né, que praticamente dobra de tamanho. O nosso querido Luiz Lira, lá de Pernambuco, ele também tem um trabalho sobre isso, ele compara, ele faz um estudo sobre as várias edições do Livro dos Espíritos e vai demonstrando que Kardec foi mudando, entre aspas, de opinião no curso do tempo em razão de novas descobertas, em razão de novas revelações, entre aspas, novas comunicações, e o mesmo aconteceu com a publicação do Evangelho. Nós agora estamos prestes a começar um grupo junto à União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, da USE, para estudar a primeira edição do Evangelho, que foi concebida com o nome clássico de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estudamos comparativamente a Gênese, já estudamos o Céu e o Inferno, já constatamos que as edições póstumas possuem diversas alterações que não têm a marca indelével do codificador, que não tem a sua assinatura, o seu DNA, e agora vamos descobrir em que pontos Kardec reviu os seus conceitos. E nós vemos tantos espíritas que não estão a fim de rever nenhum conceito, nem conceito doutrinário, nem conceito espiritual, nem conceito sociológico, nem conceito de organização das instituições espíritas, e vemos a presença dessa revisão praticamente em toda a obra. Né? Se pudermos dizer assim, Kardec foi o revisor de si mesmo. Nós que trabalhamos com a imprensa sabemos da importância de um revisor para os textos, não só para corrigir aqueles erros de português, de concordância, de grafia, de digitação, mas também para não
proporcionar ao leitor a confusão das ideias quando estamos diante de um texto. Vamos passar para mais um tema que é muito importante. Vocês consideram, dada a influência do pensamento cristão sobre a obra de Allan Kardec, que Kardec poderia ter tido em alguns momentos uma certa subserviência ou aceitação tácita das mensagens assinadas pelos chamados vultos religiosos da humanidade, como, por exemplo, Erasto e São Luís, muito presentes na obra de Kardec? Bom, eu começo de novo falando e eu acredito, Marcelo, que para além da influência da sua formação, né, que foi uma formação religiosa, ele era de uma família religiosa, ele estudou numa escola religiosa. Então, para além dessa influência, Kardec teve motivações para ceder ao cristianismo, né? Um dos assuntos que a gente pode discutir na visão do Kardec, que aparentemente se mostra paradoxal na sua obra, é Deus. Né? O maior exemplo que a gente tem. Brilhantemente, ele começa o Livro dos Espíritos perguntando o que é Deus. E nos traz um conceito muito, muito apropriado para a dificuldade que temos de compreender Deus. Um conceito importante, né? É a inteligência suprema. Só que foi só na primeira pergunta, né? No Livro dos Espíritos. Depois é um tal de Deus pune, Deus castiga, Deus quer, né? Alegra a Deus, agrada a Deus. A partir dali, Deus se antropoformiza completamente na obra do Kardec. Então, não só nessa questão, né, mas todo o estudo da reencarnação dentro da obra kardeciana também nos permite tatear assim, com muita facilidade essa tendência a ceder aos apelos do cristianismo. Mas não acho que tenha sido apenas pela sua formação, apenas pela influência que ele teve na escola, mas também pela dificuldade, acredito sim, que as mensagens assinadas pelos grandes vultos da história do cristianismo tenham influenciado, mas acredito também, Marcelo, que tem um outro componente, que foi a dificuldade que ele teve no seu tempo de sustentar o espiritismo, porque ele foi muito combatido, né? Principalmente pela Igreja Católica. Então, acho que ele juntou todas essas coisas para dar essa guinada, né? Porque teve uma guinada forte. Eu penso que, lendo toda a obra do Kardec, a gente pode se convencer que o Espiritismo é uma religião e a gente pode se convencer que o Espiritismo é uma filosofia e não é nada de religião. Dá para extrair essas duas conclusões da leitura da sua obra. E atribua isso a esse conjunto de influências, que, no meu ponto de vista, não foi única, né? Mas foram várias. Eu considero que Kardec teve preocupação, provavelmente, é difícil a gente avaliar depois de tanto tempo, sem viver o contexto dele, provavelmente excessiva em dar uma resposta para o cristianismo, para o catolicismo, para a sociedade dominada pelo cristianismo. Então, digamos, se o trabalho dele começou um pouco mais livre, e a gente vê isso no livro dos Espíritos, qualquer que seja a edição, principalmente as primeiras edições, o que é o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, quer dizer, ele estava ali construindo uma ciência, uma filosofia. A partir daí, ele começa a se preocupar demais em, na sua obra, dar uma resposta àqueles que atacavam o Espiritismo. Então, olha, o Espiritismo é cristão, o Espiritismo traz aqui uma afinidade com o pensamento de Jesus, o Espiritismo explica os milagres de Jesus e assim por diante.
parece-me que foi um caminho que ele tomou, que ele achou importante tomar, que talvez fosse necessário no seu tempo. O que eu vejo como uma coisa afortunada para nós é que nós não vivemos mais esse tempo. O pensamento secular se desenvolveu do tempo de Kardec para cá. Hoje, você dizer claramente que você não está atrelado a uma visão religiosa, que você não está atrelado a uma visão, principalmente uma visão fechada, que não mereça discussão, que tenha um papa, que tenha um pastor que diga para você a verdade, você dizer isso é uma coisa perfeitamente reconhecida na sociedade como uma posição válida. Você dizer hoje, dentro de um processo de pandemia, né, que você ouve mais a ciência do que o pastor que diz para você tomar hidroxicloroquina, você tem hoje um espaço que é perfeitamente reconhecido na sociedade como um espaço válido. Pode ser que alguns não gostem, alguns critiquem, mas você tem esse espaço. Então, me parece, é uma interpretação que faço, que pode ser questionada por algum estudioso, que Kardec acabou adotando uma postura de muita resposta. Eu não acho que foi subserviência. Pelo contrário, ele manteve a altivez, manteve a ideia de que o espiritismo, de maneira alguma, prejudica o ser humano, prejudica nem mesmo a fé, mas muito preocupado em responder aos ataques do meio religioso. Essa é a minha interpretação, Marcelo. É uma tese muito significativa essa tua, né? Há aqueles que fazem afirmações no sentido de que Kardec acabou se apaixonando pela identidade dos espíritos comunicantes. Claro, ele utilizou um método para comparar a grafia, a ideia central, a natureza da comunicação com aquilo que tinham produzido aquelas personalidades, mas acabou se apaixonando com essa ideia de que seria o espiritismo a revivescência do cristianismo. E aí vem a segunda pergunta, que também tem relação com a anterior, né? Kardec teria se iludido com a presença efetiva de Jesus de Nazaré na codificação espírita? Particularmente, não acho que ele acreditou nisso. Eu interpreto que não, eu não consigo extrair essa interpretação da obra do Kardec. Não sei, Mauro. Bom, eu tenho dúvidas. Muitos propõem que o Espírito da Verdade seria o próprio Jesus Cristo. Kardec não tratou dessa forma, tanto é que ele tinha uma relação muito direta, muito, digamos, altiva com o Espírito da Verdade. Tem um único texto de Kardec que, nas vezes que leio, me deixa muito preocupado. Me deixa muito preocupado. Que fico pensando por que Kardec teria colocado aqueles textos ali no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo chamado O Cristo Consolador. Realmente ali, quando vemos o texto, dá a impressão de que o próprio Cristo, o próprio Jesus, como a gente chamaria, estaria tendo uma atuação, uma contribuição, uma participação ali no trabalho de Kardec. Embora, Marcelo, isso também não tenha sido explícito, me parece. Não posso afirmar o que passou pela cabeça de Kardec. A única coisa que posso afirmar é que a melhor coisa que ele fez foi a de abrir o espiritismo para a participação de muitos espíritos. Então, quando ele propõe, é por isso que eu digo que o método é muito mais importante do que o resultado. Que o resultado a gente obtém um agora, daqui a pouco a gente pode obter um resultado melhor se houver método, né? Qual é a proposta kardeciana? Nunca ouvir um espírito só. Nunca levar em consideração apenas uma comunicação. Eu considero também que ele valorizou muito os nomes dos espíritos que se comunicavam. Então, quem pega, por exemplo, o Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, vai ver lá no final do Prolegômenos as assinaturas
dos espíritos. E não havia ali nenhum José da Esquina, nenhum Mauro Spínola. Existia ali um grande conjunto de teólogos, pensadores, né? Muitos teólogos e vários pensadores que eram conhecidos na época de Kardec e que Kardec valorizou naquele momento. Mas para validar o espiritismo. Para validar. Então, essa busca de dar um tom de seriedade, um tom de credibilidade, etc., mesmo ele mesmo, nos seus estudos, tendo concluído sobre a dificuldade de identificação de espíritos e também a necessidade de ouvir vários espíritos, não necessariamente com aqueles nomes, nas comunicações. Então, podemos talvez avaliar, Marcelo, que Kardec teve a preocupação de, com esses nomes, dar maior credibilidade ao trabalho que ele estava fazendo. E talvez não fosse necessário se a gente pudesse reconhecer que nele, naquele trabalho, o que era mais importante era o caminho que ele estava construindo, muito mais do que cada uma daquelas mensagens que estavam ali publicadas. Essa é a minha opinião. Eu queria falar só uma palavrinha sobre o texto do Evangelho mencionado pelo Mauro. Eu tenho uma visão da filosofia espírita do conjunto da obra do Kardec. Claro que, se a gente for analisar pontualmente alguns textos, a gente terá maior dificuldade. Mas, do contexto da obra, eu extraio que, nesse texto que o Mauro se referiu do Evangelho, Kardec estaria se referindo muito mais ao legado de Jesus, à mensagem de Jesus, do que propriamente da presença de Jesus na edificação, na construção, na elaboração da filosofia espírita. É impressionante. Muito bom. Em relação a isso, essa ideia de que Kardec teria se entusiasmado com muitas questões, o que me parece natural, em razão do conteúdo que ele passava a divisar a partir das comunicações que lhe vinham sido entregues, e que, portanto, isso descortinava para ele um universo prospectivo, um universo favorável à frente. Eu vou trazer uma dissertação que é muito lembrada e decantada pelos espíritas, que está na Revista Espírita, quando Kardec fala do período de luta, que era justamente aquilo que ele estava vivendo naquele momento em que, como vocês bem colocaram, as igrejas, a católica e a protestante, se viraram contra o espiritismo, porque passaram a ver que o espiritismo, pouco a pouco, na Europa rudimentar daquele tempo, mas já uma Europa bastante culturalizada, estava perdendo adeptos para essa nova filosofia religiosa que o espiritismo se constituía. Nessa dissertação, Kardec nos apresenta 6 períodos de desenvolvimento das ideias espíritas. Todo espírita sabe isso, todo espírita estudioso sabe isso de cor e salteado, né? O período da curiosidade, o período filosófico, o da luta, o período religioso, o intermediário, que ele disse que futuramente receberia uma adjetivação como os demais, e o da regeneração social. Aí, nessa dissertação, Mauro e Jacira, Kardec realiza um trabalho de futurologia. E ele diz que o período intermediário abriria o século XX, e logo em seguida nós estaríamos vivendo o período da regeneração social, onde as ideias espíritas seriam bem compreendidas, aceitas, e a humanidade se veria transformada. Como é que nós ficamos diante desse erro de Kardec? Bom, eu não considero que foi um erro, eu considero que foi um sonho. Ele era ufanista, ele foi ufanista nessa questão, né? Um sonho. Ele estava encantado com a descoberta que ele fez, ele imaginou que esse conhecimento se disseminaria rapidamente na humanidade e que todo mundo ia aderir à filosofia espírita.
Eu disse no início, Marcelo, que eu considero que o Kardec nos deixou um legado extraordinário, ele levantou um véu importantíssimo, né, para a humanidade. E acredito, sinceramente, que a filosofia espírita tem uma contribuição ímpar para, se a gente fosse capaz de praticar a lição espírita, a gente realmente mudaria o mundo, a gente realmente transformaria o mundo. Só que nós somos espíritos resistentes, né? Nós somos remitentes, resistentes, nós somos muito ainda imaturos para avançar, evoluir e estabelecer essa condição de vida. Talvez Kardec não tenha contado com isso, que a humanidade, nós somos espíritos imperfeitos, espíritos curtos ainda, espíritos limitados, que estamos fazendo o nosso caminho vagarosamente. Penso que ele foi entusiasta, né? E fez uma estimativa baseada unicamente no seu desejo, no seu sonho, desconsiderou, Marcelo, uma avaliação que ele próprio faz da condição de mundo em que estamos, porque ele diz lá, olha, apenas didaticamente, né, ele como é que fala? Divide, ele propõe uma escala de mundos, né? Que tem os mundos primitivos e logo depois os mundos de expiação e de provas, onde estaríamos. Depois vem mundo de regeneração, depois vem mundos felizes, depois vem mundos celestes. Quer dizer, nós estamos muito mais perto dos mundos primitivos do que dos mundos celestes ou divinos. De onde ele extraiu essa conclusão que nós sairíamos desse lugar, né, de mundo de expiação e de provas, e avançaríamos assim tão rapidamente, né? Penso que qualquer avaliação de tempo é uma especulação. Penso que ele sonhou, desejou, mas sem sustentação nenhuma. É evidente que não se concretizou o sonho de Allan Kardec. Eu considero que o otimismo, a visão de um mundo melhor, é um valor que o espírito pode ter maravilhoso. E eu particularmente admiro esse valor. Às vezes a gente encontra, por exemplo, uma pessoa no nosso meio social que tem essa visão de que é possível as coisas serem melhores, de que é possível construir, e ela faz muita coisa quando ela tem essa visão, né? Nós tivemos um brasileiro espírita extremamente otimista, chamado José Herculano Pires. Quem pega a obra de José Herculano Pires, que foi, segundo muitas análises, eu assinaria embaixo, o maior kardeciólogo de todos os tempos, aquele que melhor compreendeu o que Kardec buscava e fazia. Você pega um livro do Herculano, você analisa, mas o Espiritismo já demonstrou a imortalidade, já demonstrou a reencarnação, né? As pesquisas tais demonstraram isso. E nós sabemos, se alguém acredita nisso, eu peço desculpas, mas é a minha convicção, nada disso foi demonstrado ainda. Nós estamos ainda na luta para demonstrar a imortalidade, demonstrar ou investigar, né, se realmente somos imortais, para ser mais sincero, e investigar se podemos reencarnar. Então, o otimismo eu acho valoroso. O que eu queria propor é que a gente mantivesse de Kardec essa busca de um mundo melhor. Tem uma frase dele que eu considero fabulosa, que ele propõe que a aspiração por uma ordem melhor de coisas é o indício
de que podemos alcançá-la. E ele não escreveu apenas isso, ele viveu isso aí. Então, naquele período em que ele estudou o Espiritismo, descobriu aquilo tudo, ele viu que estava ali a chave, não só para entender, entender os fenômenos, entender o ser humano, mas como dar uma oportunidade ao ser humano de se desenvolver. Eu queria citar também, Marcelo, dentro dessa discussão, que o iluminismo foi muito otimista. Então, você vai encontrar em vários estudiosos do iluminismo, vários atuantes do iluminismo, essa visão de que a ciência ia trazer uma sociedade de bem-estar, de que o conhecimento ia trazer a felicidade humana, uma sociedade justa e tudo mais. E nós sabemos que isso não se construiu. Nós temos uma sociedade desigual, uma sociedade egoísta, e assim por diante. Então, o otimismo move o ser humano, mas no caso de Kardec realmente ocorreu isso. Acho que ele deu um passo maior que a perna, é a minha opinião. O Terini acabou colocando aí um pensamento interessante, né, que completa exatamente isso que a gente está dizendo, né, que essa avaliação cronológica feita por Kardec, exercício de futurologia dele, ele assina esse texto, ele se responsabiliza ideologicamente por ele, né, não pode ser levado ao pé da letra, né? E aí ele nos dá exatamente esse ponto de convergência de interpretação do texto para entender que a sequência permanece vigente. Nós estamos mais do que nunca no período religioso. E a mostra indelével disso é o comportamento majoritário, mais de 90% dos espíritas de todo o mundo se comportam como fiéis, como crentes, como adeptos de uma religião. Assinam um documento público ou um documento privado em que diz religião espírita. Respondem ao censo. Esperemos que nós tenhamos o censo novamente, que parece que quando queremos censo. Né? E nós precisamos saber quantos somos, quem somos, o que queremos. Mas no censo, as pessoas que são espíritas respondem religião espírita. Né? Então, nós estamos mais do que nunca nesse quadrante do desenvolvimento do espiritismo chamado período religioso. E temos que conviver com isso. Não temos que manter uma relação de ódio, de ojeriza a esse período, porque a grande maioria dos adeptos e profitentes, para usar uma palavra que eu não gosto, mas Herculano usava com veemência, já que você lembrou o grande professor, os profitentes espíritas querem ser reconhecidos como religiosos, têm essa identidade com a moral religiosa espírita cristã. E, portanto, não há problema nisso. O problema é nós ficarmos dependentes dessa moral. E veja, Mauro, que eu sou, por exemplo, um crítico muito ácido da produção mediúnica ditada por Emmanuel. Mas eu reconheço a clarividência de Emmanuel quando afirmou em relação a Herculano Pires que ele era o metro que melhor mediu Kardec, ou seja, a referência que conseguiu enxergar os detalhes, a contextura da obra de Kardec, esse pensador foi Herculano Pires. E aí, então, nós temos que também fazer, em relação à obra de Kardec, essa separação. Onde é que o homem estava presente, onde é que o espírito imortal, clarividente, visionário, humanista, progressista, livre pensador, laico estava presente? Onde é que estava o Kardec religioso, que também tinha as suas crenças? E aí eu faço mais um spoiler interessante. Nós estamos preparando uma live sobre Kardec para futuro, né, depois de encerrada essa programação, onde nós vamos discutir até que ponto Kardec foi ufanista, palavras da Jacira, ou até que ponto o Kardec foi entusiasta, palavras do Mauro. Onde é que está o elo de separação, de distinção entre as duas personalidades? E aí você me diz o seguinte, Kardec, então, sofria de dupla personalidade? Sim, todos nós sofremos, até eu, a Jacira, o Mauro, que somos declaradamente laicos, há momentos da nossa existência que nós temos comportamentos de religiosidade. E qual é o problema nisso? Isso é ótimo, hein? É ótimo. Eu queria só dizer uma coisinha sobre essa questão da interpretação do espiritismo como uma religião. Eu fico muito confortável com isso, Marcelo, porque, como eu disse, eu vejo na obra do Kardec
muito fomento para essa ideia. Ela permite realmente extrair dali essa interpretação. Agora, o que eu proponho para os amigos espíritas refletir é o seguinte: Deus, segundo Flammarion, está na natureza. Eu gosto mais dessa definição do Flammarion, né? Deus na natureza. E, portanto, não é propriedade de ninguém, de nenhuma seita, de nenhuma filosofia, de nenhuma religião. Jesus, segundo raríssimo registro histórico, teria existido, teria vivido na Terra como homem, um homem exemplar, né, que deixou grandes lições contadas apenas por seus seguidores, porque ele não deixou nada escrito, mas, portanto, não é propriedade de ninguém, um ser que viveu exemplarmente e deixou grandes lições. Eu não preciso ser religiosa para gostar das lições do Gandhi, ou do Martin Luther King, ou de Jesus de Nazaré. Eu posso adotar essas grandes ideias, independentemente de religião. Posso colocar a ética de Jesus de Nazaré na minha vida sem ter religião. E penso, Marcelo, porque o grande problema da interpretação de que tem que ser uma religião é a ligação com Deus e com Jesus, como se Deus e Jesus fossem propriedade das religiões. Eu penso que a filosofia espírita é apequenada quando é interpretada como uma religião. Por que eu penso isso? Porque, por exemplo, no Brasil, 2% da sua população se declara espírita. Portanto, é uma parcela muito pequena da população brasileira, que é a maior população espírita do mundo. Então, essa população, defendendo e achando que é necessário defender o aspecto religioso do espiritismo, vai concorrer com outras seitas, num espaço muito pequeno. Mas se eu interpreto a filosofia espírita como uma filosofia, ela pode servir à humanidade inteira. Então, eu tenho essa sensação de que nós nos equivocamos quando a gente quer diminuir a filosofia, colocando-a uma caixinha que vai disputar espaço com a caixinha do evangélico, do católico, do pentecostal, do bandista e do outro religioso. E de tantas outras religiões que existem na humanidade, né? Não só as ocidentais. Então, é por isso que eu tenho esse apreço pela visão laica da filosofia espírita, porque eu vejo que, assim, essas lições que nos servem tanto, né, que nos estimulam tanto para o aprimoramento espiritual, possam servir a toda a humanidade, independentemente da religião da pessoa. Eu vejo assim. Se me permite, Marcelo, fazer uma pequena propaganda aqui. Nós vamos agora, na próxima sexta-feira, iniciar o Congresso da CEPA, que é o Congresso da Associação Espírita Internacional. Quem quiser se inscrever, é totalmente gratuito, é livre. Pode entrar no nosso site, cepainternacional.org. Você já vai encontrar lá para poder se inscrever. E a visão que se discute ali é quais são os desafios para o século XXI dentro de uma visão espírita livre, laica, livre pensadora, sem as amarras da religião. E nesse congresso, Marcelo, e essa é uma novidade importante, nós vamos lançar 8 livros. Possivelmente vai ser a maior quantidade de livros lançados, inéditos, lançados num único congresso na história do Espiritismo. 8 livros. Eu queria comentar só um minutinho sobre o livro que eu estou lançando no congresso. Ele se chama Reencarnação, um extraordinário paradigma existencial, e busca dar a visão não religiosa da reencarnação.
E como a nossa conversa foi puxada pela questão do otimismo, o que eu avalio é que a visão que o espiritismo laico, livre pensador, tem da reencarnação é uma visão otimista. Porque ao invés de olhar para trás e ficar pensando, eu estou sofrendo agora porque cometi muitos erros no passado, nós sabemos que a razão não aguenta mais uma coisa dessas, de ficar achando que tudo na nossa vida já está pré-determinado, pré-definido e baseado no passado. O espiritismo, olhado de outra forma, olha para frente e diz ao ser humano, você é protagonista da sua história. Você pode construir uma vida boa, uma vida feliz para você e pode ajudar a construir uma sociedade melhor, pode construir um mundo melhor com as suas ações, sem ficar esperando que Deus faça alguma coisa milagrosa que apareça na sua frente. Então, o espírito empreendedor, o espírito protagonista, é aquele que a gente propõe na visão da reencarnação livre pensadora. Então, na minha opinião, é uma visão mais otimista, Marcelo, do que aquela que muitas vezes se tem da reencarnação apenas olhando para o retrovisor e pensando que tudo que acontece aqui é fruto de faltas do passado. Nós estamos, Mauro e Jacira, divulgando dentro do ECK e através das nossas plataformas a realização do Congresso da CEPA, inclusive os materiais que têm sido publicados por vocês têm sido diariamente publicados nas nossas plataformas, tanto no Espiritismo com Kardec quanto no Livre Pensar Espírita, que são os nossos dois grupos principais. E à medida que forem acontecendo os eventos e os livros serem publicizados, também o ECK está à disposição para divulgar nas nossas plataformas das redes sociais. Pegando um gancho no que a Jacira colocou, na nossa live de ontem, que tratou sobre a nossa tarefa de realizar o convite sério ao estudo da obra de Allan Kardec, eu exatamente comentei isso, que 2% da população brasileira são declaradamente espíritas, e que, portanto, nós representamos um quociente considerável, mas diminuto, e que, aí eu completei, dizendo que nós somos incompetentes em termos de religião. Nós temos uma religião, uma para-religião, uma pseudo-religião. Nós não temos os fundamentos que caracterizam uma religião, nós não temos hierarquia, nós não temos dogmas pré-estabelecidos, nós não temos uma organização clerical, hierarquia, nós não temos dependência de personalidades que ditam o ritmo ou o rumo dos acontecimentos. Portanto, se nós queremos realmente nos comportar como religião, nós temos que adotar todo esse conjunto de paramentos, sob pena de que, se não o fizermos, vamos ser completamente dizimados por aquelas religiões que já estão aí consolidadas há 1.000, 1.500, 2.000 anos. Então, devemos cuidar do nosso quintal, trabalhar com a ideia filosófica e científica, sem esquecer, é claro, o parâmetro ou o paradigma ético e o ético-social, que é o principal dessa tarefa espírita. Nesse sentido, o nosso tempo já está caminhando célere, como sempre, nas nossas lives, mas há tempo de uma última pergunta para deixar um gostinho de quero mais para todos nós, para nós que estamos participando ativamente da live, e fica já aqui o convite do ECK e do canal Ali de Paula, para que o simpático casal, que é casado na vida real, viu? Jacira e Mauro, possam estar conosco em outros banquetes espirituais, que é um outro termo que o movimento espírita gosta muito para se referir aos seus encontros e às suas promoções, para tratarmos de um outro tema dessa natureza. Obrigada. Então, eu vou encerrar com uma pergunta final para vocês, que é a seguinte. Em 1862, especificamente em fevereiro, Kardec já estava caminhando, então, para a parte final do seu trabalho junto à codificação do Espiritismo, já tinha completado a primeira parte dos 5 primeiros anos, já estava colhendo os frutos nos 5 anos derradeiros. Ele escreve uma dissertação na Revista de Fevereiro, de 1862, intitulada Resposta à Mensagem de Ano Novo aos Espíritas Lioneses. E aí, então,
Kardec menciona que os espíritas deveriam se afastar de temas de natureza política e de questões tidas como irritantes, orientando, então, os espíritas para manter um afastamento, uma equidistância dessas questões. Que dizer disso num ambiente em que é necessário o concurso dos espíritas para promover aquela reforma ou regeneração social, em que os temas de natureza política, e o espiritismo é uma proposta de política social e espiritual, necessita tanto que nós nos debrucemos sobre as questões conjunturais, econômicas, políticas, sociais, administrativas, para, enfim, tomarmos uma diretriz segura para dizer de que lado estamos e a que grupo estamos vinculados. Kardec teria afastado os espíritas de uma militância social? Esse texto tem sido muito invocado, né, Marcelo? Porque a gente vive um momento triste, né, na política, principalmente no Brasil, não só a partir de 2018, mas isso piorou a partir de 2014, e a gente se dividiu em dois lados e não tem jeito, né? Não tem jeito, não há como encontrar uma alternativa de conciliação entre as pessoas, ou se está de um lado ou se está de outro. E aí, então, esse texto tem sido muito invocado por quem não quer discutir política. Recentemente, Marcelo, eu li ou ouvi alguém dizer que um livro não consiste exatamente naquilo que o autor quis escrever, mas consiste naquilo que o leitor consegue extrair dele. Então, eu penso que cada um de nós extrai dali uma interpretação, né? O que passou pela cabeça do Kardec quando escreveu aquele texto? Aquele texto ele coincide exatamente com o que pensava Kardec, porque não é isso que a gente extrai do contexto geral da obra do Kardec, né? O Kardec escreveu uma obra, por exemplo, intolerante com injustiças sociais. Como que você discute esse único ponto que é absolutamente evidente na obra do Kardec sem pensar em política, né? Então, sinceramente, ele pode ter sido influenciado por algum evento que tenha acontecido na Sociedade dos Estudos Espíritas. Eu não sei exatamente o que o teria levado a escrever daquela forma, mas o que eu penso a respeito é o seguinte, que nós estamos trabalhando para atualizar o pensamento espírita. E assim como Kardec pisou na bola quando ele falou da beleza, quando ele falou de vários outros temas, por exemplo, quando ele falou da igualdade de gênero, ele disse que homens e mulheres são iguais. No entanto, a mulher tem que cuidar da casa, das tarefas domésticas, etc. e tal. Eu olho isso como algo do seu tempo, né? De novo, o contexto, a cultura, o lugar, etc. Mas não vejo isso no conjunto da obra. O conjunto da obra não indica essa direção. O conjunto da obra do Kardec não indica para a direção da nossa omissão, muito pelo contrário. Então, eu tenho escrito isso insistentemente, tenho sido criticada, apesar de ser a presidente da CEPA, tenho recebido críticas dentro da CEPA, porque eu digo que a gente levanta e respira política e deita respirando política, nasceu permeado nos eventos políticos e vai morrer impactado pelos eventos políticos. Então, a política permeia a nossa vida 24 horas por dia. No transporte que a gente usa para se locomover, no remédio que a gente toma, na consulta médica que a gente faz, na comida que a gente come, no transporte dessa comida, enfim, a política permeia a nossa vida o tempo todo.
Se a gente não puder discutir política, a gente não pode contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Então, eu digo abertamente, assumo a responsabilidade de dizer isso. Se o Kardec efetivamente pensou isso, me desculpa, meu amigo, mas eu vou divergir do Kardec, porque eu posso divergir do Kardec. Porque o Kardec era um ser humano que nos deixou um legado extraordinário, mas também deu lá as suas bolas fora, digamos assim, em determinados assuntos. E nesse, eu não abdicaria jamais do direito que nós temos, direito-dever de participar ativamente da política. Quando nós vemos que o país, há 500 anos, sofre uma doença chamada corrupção. Mas quando a gente vê que essa doença chega ao ponto de trocar medicação e merenda escolar por corrupção, a corrupção chega ao ponto de tirar a merenda das crianças e de tirar o tratamento digno de velhinhos, nós temos que discutir esse assunto. Nós não podemos mais nos omitir, né? Eu ajudei a criar um grupo de mulheres chamado Movimento Mundial de Mulheres Espíritas pela Defesa dos Direitos Humanos. Quero aproveitar para convidar a todas as mulheres que nos assistem, nos ouvem, para participar. Este movimento está ainda em fase de elaboração, está exigindo um pouco de paciência da mulherada, porque juntamos um monte de mulheres para elaborar esse movimento político que nós queremos transformar numa oportunidade de trabalho político na sociedade, em favor dos direitos humanos, especialmente em favor dos direitos das mulheres. Então, quero agradecer muitíssimo pela sua pergunta e pela oportunidade aqui. Vamos lá. Nessa questão política, só um aspecto rápido. A oportunidade que nós temos hoje é de construir um mundo mais solidário, mais igualitário, mais justo e mais democrático. Inclusive, essa palavra democracia não era conhecida ainda como regime político por Allan Kardec. Ele teve seus motivos para propor, talvez, até uma maneira de tentar blindar o espiritismo de apegos políticos, mas hoje nós vivemos um mundo em que precisamos já agir, não basta a gente apenas estudar e querer se salvar. Não existe salvação. Uma boa coisa para a gente dizer para a pessoa que chega no centro espírita é o seguinte: não existe salvação. Se você pretende alguma coisa aqui, a gente, individualmente e em grupo, construir alguma coisa melhor. E o que eu proponho para mim, para a minha dama, para todos, é que a gente possa construir algo melhor. E o Espiritismo nos ajuda nisso aí. Basta olhar o que Kardec propôs, o que Herculano propôs para a educação. A criança é um espírito reencarnado. Nós podemos, como espíritas, contribuir para que a educação seja mais do que ela é hoje. E nós vamos ficar guardados em casa, no centro, sem levar essa nossa proposta. E quero também agradecer, querido amigo Marcelo, a oportunidade, parabenizar mais uma vez o trabalho fantástico feito tanto pela Ali de Paula quanto pelo ECK. Desejar que toda essa turbulência de discussões leve realmente a ações e a gente possa continuar unido. Um abraço a vocês. Muito bom, Mauro e Jacília. Vocês são sempre muito bem-vindos à nossa ambiência do ECK e ao canal Ali de Paula, justamente pela serenidade com que os temas mais ácidos ou mais polêmicos podem ser debatidos com elegância, sem parcimônias e com a necessidade, muitas das vezes, de nós colocarmos o dedo na própria ferida, para entendermos a maturidade que o movimento passa a ter nesse momento, quando nós temos a capacidade de poder analisar tanto o trabalho magnífico de Allan Kardec, quanto as contribuições dos espíritos tidos como superiores e a necessidade da revisão de alguns pontos para adequá-los à nossa contingência
social, planetária e espiritual dos dias atuais. Lembrando uma das falas de vocês nesse último bloco, nós temos aquela célebre resposta dos espíritos superiores a Kardec no Livro dos Espíritos, onde ele quer saber por que o bem ainda não é uma realidade conjuntural. E os espíritos respondem porque os bons são tímidos e os maus são audaciosos. Falar de política social, de temas que dizem respeito aos direitos humanos, e o ECK também é parceiro de primeira hora desse movimento de mulheres, muito em ótima e excelente hora, porque resgata tanto a identidade e a posição de protagonista daqueles que estão reencarnados no sexo feminino, para trazer a visão poética, a visão do carinho, da afeição, que é a característica maior do espírito que experimenta a roupagem feminina nessa oportunidade extraordinária da vida material. O canal A Lei de Paula e o canal ECK hoje estão lisonjeados com a presença do simpático e de grande proeminência nas letras espíritas, Mauro Spínola e Jacira Silva e Mauro Espírita, onde o nosso agradecimento, o agradecimento de todos os presentes, vai com a certeza de termos inscrito hoje um outro capítulo na transformação do próprio movimento espírita. Quero deixar o meu abraço fraterno e o desejo que possamos estar juntos em outras oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você, aos internautas, a toda a turma aí. Obrigada. Beijo a todos. E é isso, minha gente. Encerramos mais uma live dessa nossa semana especial, Semana Kardec, 217 anos, a atualidade de Kardec, e convidamos vocês para o nosso compromisso já tradicional da live de amanhã, quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Amanhã, na bancada, teremos a participação da comunicadora Kátia Pelli, que tantas vezes esteve nessa posição onde estou hoje, como mediador, como apresentador das nossas lives, e do pesquisador Guilherme Velho, que vão debater o tema Kardec, o repórter do além, sob a mediação sensata e segura do meu querido companheiro Alê de Paula. Fica aqui, então, o convite para que você seja nosso participante, nosso colaborador, nosso companheiro de bancada na live de amanhã. O nosso agradecimento e a certeza de que todos nós somos transformadores nesse mundo e nesse movimento espírita. Um abraço e até breve. Tchau.